Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Leia Preta. Estou muito feliz de estar aqui mais essa segunda-feira com vocês, nesse canal onde a gente sempre fala de literatura empoderadora, significativa e muitas vezes feminista, porque aqui a gente acredita que a literatura, a educação e a cultura são as melhores ferramentas para reduzir as desigualdades e empoderar as pessoas. E continuando no nosso projeto feminista, hashtag para ler mulheres em 2020, hoje eu vou fazer a resenha de mais uma distopia para vocês, mas desta vez uma distopia moderna com um cunho bastante feminista, que é o caso de Vox, que foi escrito pela romancista e linguista Christina Dolce. Esse livro foi lançado bem recentemente, em 2018, e eu tenho aqui uma edição em inglês que eu comprei na Inglaterra. Esse é um livro que a técnica de escrita foi bastante inspirada no Conto da Aia, e no início da história ele realmente parece muito o Conto da Aia, mas depois ele se desenrola de uma outra forma bastante distinta, mas mesmo assim é uma distopia sobre a perda dos direitos das mulheres, numa sociedade bastante atual, né? Não é uma sociedade muito futura, por isso não dá nem para dizer que é uma distopia futurista. E essa leitura é muito importante para qualquer mulher, homem e pessoa de qualquer gênero que queira entender o porquê que as nossas vozes, a nossa linguagem, o uso, o poder da nossa linguagem é tão importante no mundo atual. Então, galera, acompanhe esse vídeo, já dá aquele apoio a esse projeto se inscrevendo no canal, aqui no botão vermelho. Também aproveita e deixa o seu joinha e vamos ao vídeo. Vou começar com uma pergunta bastante específica. Quantas palavras você fala por dia? Sempre tem aqueles estereótipos que mulher fala demais e homem fala de menos, mas, segundo uma pesquisa, um estudo científico desenvolvido pela Universidade do Texas, em Austin, eles calcularam que tanto homens quanto mulheres, quaisquer pessoas, falam em torno de 16 mil palavras por dia. Senta que lá vem história. Essa história se passa nos Estados Unidos mais ou menos nos dias de hoje, né? E dá pra você perceber isso porque lá já fala de notebook, tem referência de smartphone e de smartwatch, tipo Apple Watch. Então a gente sabe que é um futuro um pouquinho, bem próximo assim, década de 2020. Ou seja, ela é uma distopia, o Vox, mas não é uma distopia futurista. Existe uma tecnologia avançada no livro, mas é uma tecnologia avançada dentro das nossas possibilidades. Nada irreal, como seria, por exemplo, o Fahrenheit 451 na hora que foi lançado, ou o próprio Admirável Mundo Novo. E é interessante porque no Vox o dia a dia das pessoas parece normal, pelo menos até o momento que a gente olha de perto. Os homens vão trabalhar, as crianças vão para a escola e as mulheres cuidam das atividades domésticas, das atividades do lar, né? Tudo dentro de uma ideologia meio mágica, assim, um passado primoroso, ideológico dos anos 50, que é uma coisa muito interessante em todas as autocracias, todas as ditaduras, os totalitarismos fascistas têm essa coisa do passado mítico e eles vão muito para o início do século XIX ou para os anos 50. Diferentemente dos anos 50, em que esses papéis eles eram trazidos em formato de propaganda, eles eram sugeridos de forma assim bastante incisiva. Nesse Vox os papéis são fixos, eles são obrigatórios. E claro, esse governo que é supostamente democrático, ele é pintado com as cores de uma democracia liberal cristã, mas no fundo ele é uma teocracia muito forte que vai evoluindo rapidamente para uma espécie de semi-califado. E claro, gente, os seres do gênero feminino, meninas e mulheres, encontram um destino não muito melhor do que as mulheres do Conto da Aia. Se você quer saber mais sobre o Conto da Aia e os testamentos, que é a sequência, eu vou colocar os links aqui e na descrição do vídeo, porque eu já resenhei esses livros. As mulheres, no início do livro, assim como no Conto da Aia, elas têm seus empregos tomados, seus títulos e funções trabalhistas removidos, apagados, e elas são conduzidas de volta ao lar, né? As mulheres adultas. As meninas passam a ser educadas em escolas com turmas separadas dos meninos. E lá, essa separação do gênero, elas vão aprender funções do que a gente chamaria de economia doméstica, mas só. Costurar, cozinhar, lavar, fazer contas para poder fazer as compras do supermercado. Já os meninos vão para outras classes, tendo um aprendizado um pouco mais completo, porque eles estão sendo treinados para serem os patriarcas do futuro, fazer casamentos castos e cristãos bastante dentro do binário homem e mulher,
Os maridos agora, eles se tornaram verdadeiros patriarcas, eles são responsáveis pelas contas da casa, pelo dinheiro da família, pela a própria esposa e seus filhos. A esposa é uma propriedade dele, inclusive pela correspondência. As mulheres sequer podem abrir as correspondências destinadas à casa. E claro, né, os homens acabam sofrendo um pouco com isso porque eles precisam trabalhar dobrado, já que o Estado removeu do mercado de trabalho metade da mão de obra que era feminina. Então os homens têm sim um impacto menor do que no ponto da área, mas eles sofrem um impacto sim porque eles têm que trabalhar dobrado. As pessoas que não se encaixam dentro dessa dicotomia homem, mulher, cisgênero, hétero, elas vão parar nos campos de concentração para pessoas LGBT, uma espécie de campos de trabalho. E lá eles tentam fazer um tratamento, né, um tratamento contra LGBT, uma espécie de campo de trabalho para que essas pessoas se adequem às funções de homem e mulher. Então, para trazer essa espécie de cura da não heterossexualidade, o que eles fazem? Eles fazem celas e botam uma mulher, sei lá, lésbica ou bi, para morar com um homem gay ou bi ou pan. E aí eles acham que ao longo do tempo essas pessoas vão se acostumar umas às outras e vão entrar nos eixos, né? Casar-se e, sei lá, constituir família, porque o oposto a isso é, a não ser que elas se curem, elas vão ser assassinadas, né? O presidente democraticamente eleito, ele é democraticamente eleito, mas ele é aconselhado ou controlado por um líder religioso altamente conservador que foi o criador do movimento Puros, né? Esse movimento é de pessoas que querem ser cidadãos de bem. Que medo dessa palavra. Cidadãos de bem exemplares, cristãos exemplares que seguem a Bíblia e que tornam-se, obviamente, espiões indiretos do governo, né? E eles usam o famoso bottom na blusa com um pezinho minúsculo. E essas pessoas que usam esse bottom, elas são tipo assim, bolsonaristas extremos, assim, aquelas pessoas que você não pode confiar. Porque você sabe que elas têm uma coisa bastante conservadora da forma de dizer. Então elas não são confiáveis para as pessoas que não são puras. E o pior de tudo, gente, é que esse título Vox, que eu não expliquei ainda, delineia o problema principal, que é o quê? As mulheres e meninas literalmente perderam a voz. Elas não perdem a voz, aliás, eu falei perderam a voz no sentido literal. Não, não é literalmente, né? Mas o que acontece? Elas foram condenadas a viver em silêncio. Então o que o governo fez? O governo instalou braceletes, que na verdade são contadores de palavra, nos pulsos das meninas e das mulheres. E esses braceletes limitam o uso de até 100 palavras por dia, e caso a mulher ou menina ultrapasse esse uso de palavras, ela vai sofrer um eletrochoque no pulso, e esse eletrochoque vai ficando cada vez mais forte à medida que a quantidade de palavras for sendo ultrapassada, e pode chegar até a matar. E aí, eu fiz um experimento, gente. Se vocês querem saber, né, o que são 100 palavras, na introdução que eu fiz nesse vídeo, antes da vinheta, uma introdução que não durou mais de 1 minuto, eu usei mais de 120 palavras. Então vocês têm uma ideia mais ou menos do que 100 palavras quer dizer. A ideia do governo, então, é prender essas gerações atuais e ensinar as gerações futuras a falarem cada vez menos. Até que meninas e bebês que viverem no futuro estarão totalmente desabituadas a falar. Elas não desenvolverão nenhuma técnica de linguagem, ninguém falará com elas, elas não responderão, e as gerações futuras seriam crianças, meninas e mulheres sem voz. E claro, gente, o uso da linguagem de sinais também é proibido, também é mal visto, porque o sistema não quer que a mulher se comunique, de forma alguma, que use nenhum tipo de linguagem. Ponto. E aí, para garantir isso, obviamente que esses braceletes super coloridos, lindíssimos, tem um dispositivo de eletrochoque que eu já falei. Esses braceletes vão sendo colocados em meninas cada vez mais novas, até bebês com idade anterior a aprender a falar. É nesse universo, né, dessa distopia americana que a ex-doutora Jean McClellan, ela é uma ex-doutora especializada em neurolinguística e linguagem, que antes da queda do sistema, ela conduzia algumas das pesquisas mais avançadas em termos de recuperação das capacidades linguísticas de pessoas que sofriam um acidente, como por exemplo, acidentes vasculares cerebrais, né, pessoas que tinham derrame. A Jean, ela tem 43 anos, ela é casada com o Patrick e ela tem 4 filhos, né? Um filho mais velho, um rapaz,
2 gêmeos na pré-adolescente, e tem a Sônia, que é uma menina de apenas 6 anos. O livro vai muito do passado, do atual, porque é ela que narra o livro, né, é escrito na primeira pessoa, da forma como ela pensa, mas ela mistura muito o que ela vive na presença, no presente, com o que ela viveu no passado, e ela vai dizer que ela nunca foi feminista, e ela sempre seguiu um raciocínio bem liberal, de que a vitória feminina viria de acordo com o esforço de cada uma, entendeu? A gente não, fazendo o esforço de cada uma e avançando individualmente, você não precisaria muito fazer nada pelas outras. E ela não fez nenhum esforço de participar de nenhuma marcha feminista ou discussão nos 20 anos anteriores, né, do acontecimento da história. Mesmo assim, a Jean morava com uma super ativista, a melhor amiga dela se chamava Jack, que era uma mulher liberal, ultraliberal, lésbica, ativista e militante, mas a Jean se concentrou mais nos estudos e na pesquisa, e como muitas mulheres de hoje, ela realmente não acreditava que os direitos que as mulheres tinham conquistado seriam tomados. Mesmo que se a gente for pensar que os nossos direitos, os que a gente já ainda tem, são muito recentes, né? Países como o próprio Estados Unidos, a mulher começou a votar na década de 20, entre outras questões. Então, ela realmente acreditava assim que essas marchas de mulheres defendendo a questão dos privilégios eram muito supérfluas. Ela achava até que era um pouco conservadora essa ideia feminista, era tão anos 20 essa marcha, né? E tampouco a Jean enxergava qualquer diferença de privilégio entre a vida dela, como mulher branca, ou a vida de suas amigas que eram lésbicas ou de outras mulheres que eram negras. E assim, a Jean não viu e nem acreditou na ascensão do movimento conservador que começou a surgir quando ela estava na faculdade. Começou a surgir um movimento conservador masculino, extremamente reacionário, quando ela tinha uns 20 e poucos anos, e ela realmente não achava que essa minoria de conservadores anti-mulher fosse chegar a lugar nenhum. Mas 20 anos depois, esses caras ganharam a eleição para presidente e chegaram ao poder. Qualquer similaridade com a realidade que a gente está vivendo hoje não é mera coincidência. Jean está dentro desse sistema há 1 ano, e há 1 ano ela vive os dias dela em silêncio, ela não fala quase nada. Ela vive num silêncio amuado e revoltado. Ela perdeu o título dela de professora e o cargo de pesquisadora. Ela teve o passaporte recolhido, ela teve o dinheiro dela tomado, e agora ela vive entre as tarefas entediantes de um lar, e ela fala que ela nunca teve jeito para ser dona de casa. Ela nunca foi treinada para isso. E ela fica ali entre o trabalho doméstico, entediante, e uma tentativa constante de evitar que a Sônia, a menina de 6 anos, ultrapasse as 100 palavras diárias e seja eletrocutada. Então ela fica numa agonia muito grande como mãe, de tentar controlar as faladas da menina, principalmente que a menina às vezes tem pesadelo e fala dormindo, então ela fica o tempo inteiro tentando controlar para evitar que essa criança seja eletrocutada, porque a Jean era tão cética com esse assunto que quando os braceletes chegaram, ela achou que não ia dar em nada. Então ela começou a falar, tomou um eletrochoque assim de cair, de derrubar a casa, né? Então ela aprendeu na própria pele que aquilo era para valer. A Jean faz de tudo para tentar proteger a Sônia desse sistema, mas ela vê dia após dia que ela não precisa se preocupar. O próprio sistema está fazendo a criança ficar cada dia mais muda. Na escola, a menina está passando por processos de aprendizado, então ela começa a perceber que a filha dela nem precisa dela se esforçar tanto. A criança simplesmente está cada dia falando menos. Além disso, a menina não aprende nem a ler nem escrever, porque é proibido para as mulheres ler e escrever qualquer coisa, até livro de receita, até bula de remédio. Inclusive os livros, qualquer material de leitura da casa deles estão trancados dentro de um armário que só o marido dela tem a chave. O Patrick, contudo, o marido dela, ele não é exatamente o patriarca opressor, né, gente? Ele é um cara, médico, né, que trabalha para o governo, e ele tenta a todo custo fazer com que a família dele passe por essa transição da forma menos letal possível. Ele não parece ser um cara assim super corajoso que vai fazer nada para mudar esse sistema, mas não necessariamente quer dizer que ele concorda com o sistema. Mas ele é um cara família, e tenta aí fazer com que a família voe abaixo do radar. Ele tenta proteger a mulher, ele tenta proteger os filhos e fazer com que as vidas da Jean e Sônia sejam o menos pior possível dentro desse sistema. Contudo, ele também apresenta uma certa fraqueza e dificuldade de se opor ao sistema, que é uma coisa que gera muito arrependimento na Jean, porque na época que eles namoravam, ela era igual a ele. Então, ela pensa muito nessa questão de como eles, como essa família comum, entraram no modo sobrevivência e não estão fazendo nada para mudar o sistema. O Patrick sofre muito com esse dia a dia. Ele sofre, quando a mulher é eletrocutada, ele chora e tudo. E aí, a cada dia que passa, a Jean parece que ama mais o marido dela, ama menos o marido dela, porque ela começa a culpá-lo, assim como ela culpa todos os homens pela desgraça que ela vive.
E ela então vê nele a própria fraqueza dela e a negação da realidade. E o arrependimento de não ter feito nada, porque como uma americana branca de classe média comum, a Jean simplesmente não fazia nada de exercício da cidadania, além daquele dia a dia liberal. A Jean sequer votava nas eleições. E claro, além disso, a gente tem um problema que nasce dentro da família deles quando o Steve, o filho de 17 anos, começa a assistir umas aulas aí dentro desse negócio de cristão e não sei o que, e começa a ficar cada vez mais encantado, assim, sofre quase uma lavagem cerebral, que eu não acredito muito em lavagem cerebral, mas ele sofre, fica muito encantado e começa a questionar esse sistema anterior e começa a aceitar que a realidade que esse governo está trazendo é verdadeira. E aí o Jim começa, o Steve começa a se tornar um puro, um moleque puro, que começa a fazer essas disciplinas moral e cívica. Ele tem uma mãe muito forte que trabalha e ele começa a questionar por que ele está sendo controlado por essa mulher que ele aprendeu na escola, que essa mulher é inferior a ele, física e intelectualmente. E claro, agora nem os pais podem confiar mais nele porque o Steve se torna puro, né, muito rápido. A nossa história, contudo, né, vai ter um plot twist no meio do livro, mais ou menos. O que acontece? O presidente, o irmão do presidente, aparentemente sofre um acidente e perde essa capacidade linguística, né? Ele sofre um acidente, bate a cabeça, e aí o líder religioso vai atrás da doutora Jean, que agora volta a ser doutora Jean McClellan, que é uma pioneira e expert no assunto, ela é a melhor pesquisadora do assunto, e ele tenta convencê-la a ajudar a tratar o cara. E em troca, ele oferece a possibilidade, primeiro, dela ter um emprego, voltar a trabalhar e ganhar dinheiro, e também oferece retirar os braceletes contadores, tanto dela quanto da filha. Pelo menos pelo tempo que o projeto, né, continue. Ele não oferece que isso vai ser para sempre, é só até ela descobrir a cura do irmão do presidente, e aí ela volta a ficar em silêncio, né? E nesse momento, os braceletes passam por uma atualização e se tornam muito piores do que eles já eram. E Jean, então, ela encara uma situação muito complicada e paradoxal, que é o quê? Primeiro, a chance de poder redescobrir suas palavras e poder se expressar livremente, assim como tirar a Sônia desse silêncio absoluto, né, dessa prisão silenciosa por algum tempo, vezes a questão de ter que ajudar o governo, de ter que ajudar esse sistema opressor que pode, em algum momento, usar a pesquisa que ela mesma fez com objetivos mais escusos. Então ela fica muito nessa paranoia. E ela fica, pô, é uma oportunidade de eu me libertar e derrubar o sistema, ou é simplesmente mais uma emboscada para piorar muito a vida das mulheres e das meninas? Bom, gente, com relação às minhas conclusões, eu acho o livro muito poderoso, psicologicamente, principalmente nos primeiros capítulos, quando a gente está entendendo a vida dessas mulheres. E ele lembra muito o conto da Aya no começo, quando as mulheres perdem seus direitos, passaporte, etc. Mas os desdobramentos são um pouquinho mais perniciosos, porque no conto da Aya, a vida das mulheres é totalmente virada de cabeça para baixo e elas são separadas em castas, né? Mas no Vox, a vida das mulheres continua, entre aspas, normal, dentro do possível, vivendo nessa espécie de utopia nos anos 50 e tal, na Era de Ouro, né? Elas vivem, elas dirigem, elas fazem compra, elas fazem sexo, elas cuidam dos filhos e não sei o quê. Elas cuidam do lar, mas isso agora é entendido como a única função delas e, obviamente, elas não podem mais usar a voz, elas não podem falar mais nada. E assim, não parece que essa transformação no sistema de Vox é tão drástica como no conto da Aya. E as mudanças se tornam muito mais sutis. O que eles fazem, na verdade, é não necessariamente lhe tirar a liberdade de ir e vir da mulher em termos de, no mesmo país, embora elas não possam fazer viagens internacionais, né? Mas eles tiram a voz dessas mulheres e qualquer capacidade de comunicar, reclamar, questionar, e no fim das contas, tirando a voz dela, eles acabam, a voz, né, e todas as capacidades comunicativas, inclusive a escrita, eles acabam tirando toda a liberdade delas de um jeito ou de outro. E além disso, eles acabam fazendo com que as mulheres que não consigam se juntar em cordões de solidariedade e sororidade. Porque sem poder falar, escrever, se empoderar, confabular, ler, escrever, etc., como é que elas vão se unir para tentar derrubar esse governo? O livro só me deixou um pouco desapontada no final, porque eu acho que ficou muita coisa para resolver nas últimas, sei lá, 20 páginas. Então, o final ficou um pouco aquém do que eu esperava. Eu acho que ela tentou resolver muita coisa muito rápido. Talvez é um livro que pudesse ter uma continuação, embora eu não acho que seja a intenção da autora. Mas, tirando essas últimas 20 páginas, o livro é excelente. Só não esperem um final muito
uau, né, o livro acabou comigo, eu acabei com ele, porque no final realmente os negócios se embolam. Esse livro que eu tenho aqui, ele é editado pela HQ, HarperCollins, que é uma editora de Londres. Ele é de 2018 e essa edição que eu tenho é de 2019, mas no Brasil ele é editado pela editora Arqueiro e desde 2018. Então eu vou colocar os meus links de associados tanto para o livro físico quanto para o e-book, em português, obviamente, se vocês quiserem adquirir o livro, está aqui na descrição. Com relação à autora, gente, eu sempre falo um pouco dos autores, né? A Christina Doughty, ela é uma autora americana na casa dos seus 50 anos, 60, e segundo ela mesma, ela é escritora, leitora voraz, romancista, tricotadora, bordadeira, cozinheira e esposa. Ela viveu em 4 continentes, ela fala italiano, ela fala espanhol, e os heróis dela são Stephen King, Roald Dahl e Carl Sagan. E ela também foi, antes de ser escritora, ela foi uma pesquisadora da área de linguística. Então, toda a base que ela fez para escrever o livro, ela já sabia, né? Ela se tornou doutora em fonologia e fonética em 2006, pela Universidade de Georgetown, em Washington. O mestrado dela foi em linguística e ela é bacharel em artes cênicas. E ela foi pesquisadora da City University London durante muitos anos, onde ela trabalhou em investigação da aquisição, produção e percepção dos rhotics, que são esses sons fonéticos que lembram a letra R. E a maior parte da pesquisa dela resultou de pesquisas experimentais e quantitativas das mudanças sonoras variadas, né? Então ela teve uma formação muito parecida com a doutora McLennan, a Jean McLennan, que ela escreveu aqui, e ela usou o pano de fundo de pesquisadora toda para escrever a história de Vox. E além disso, ela diz ter se inspirado para escrever esse livro na ascensão de uma onda conservadora nos Estados Unidos, que eles chamam de cinturão da Bíblia nos Estados Unidos. E assim, a ideia original por trás do livro era o retorno aos papéis de gênero bíblico, ou sexo, que para essas pessoas gênero e sexo é a mesma coisa. Que era a separação perfeita entre aquilo que é ser mulher e aquilo que é ser homem. E além disso, o movimento puro, né, esse movimento dos puros do livro, ela inspirou no tal do culto da domesticidade que surgiu nos Estados Unidos e na Inglaterra entre o final do século XIX e o início do século XX. Nesse culto, a mulher branca, né, claro, mulher branca, seria chamada do anjo do lar, né? Ela deveria se conformar dentro do lar, ser aquela criatura doméstica e se conformar em 4 meios de comportamento: piedade, pureza, submissão e domesticidade. E esse culto, gente, foi uma transformação religiosa que aconteceu aí no final do século XIX, porque antes disso, a mulher era tratada como uma encarnação humana do pecado. Luxúria, luxuriosa, manipuladora e etc. E agora a mudança trazia a figura dessa mulher casta, que deveria ser a alma do lar, que deveria ser aquela fogueira que aquece os corações e mantém a família unida, né? E claro, aceita essa posição inferior sem reclamar, por isso elas deveriam perder a voz. Segundo a autora, ela começou o livro em 2017, ela começou com uma short story, né, uma história curta, mas ela não necessariamente escreveu essa história por causa da ascensão da era Trump. Mesmo assim, muitos dos personagens que são encarnados, as pessoas puras do livro, elas andam de carro com um adesivo colado atrás do carro escrito Make America Moral Again, ou Faça da América Moral de Novo, que seria uma adaptação da famosa frase da campanha do Trump, que é Make America Great Again, ou Faça a América Grande de Novo. Então, de um jeito ou de outro, ela meio que está, né, usando a situação. E claro, a Christina se inspira muito na Margaret Atwood, ela não vai negar isso nunca, ao desenvolver a história. Segundo ela leu o Conto da Aia em 1985, quando ele foi lançado, e leu recentemente, em 2017, antes de começar esse livro, porque o livro estava virando série, né, The Handmaid's Tale, e ela não é muito fã de série, então ela preferiu, no meio daquele burburinho, reler o livro. E ela não é fã, necessariamente, só dos contos da Margaret, ela é fã da escrita dela. Somos duas, aliás, né? Ela é fã da escrita da Margaret muito mais do que o seu conteúdo. A Margaret pode escrever qualquer porcaria que a gente vai ler, porque vai estar maravilhosamente bem escrito. Segundo ela, a Atwood escreve cenas que quase ficam sozinhas, como pequenas fatias de um grande todo. Você não precisa de todo o contexto para apreciar o belo lirismo de sua escrita. Portanto, mais do que o conteúdo, eu estava realmente estudando a forma.
como ela lidou com os flashbacks, como ela construiu o mundo, como ela entrelaçou o agora e o passado. Isso pra mim foi muito esclarecedor. Maravilhosa, né, gente? A Christine Altscher, tirando esse finalzinho, ela ganhou uma grande fã. Eu tô super interessada em ler os outros 2 livros dela, que é Masterclass e Kill. Todos os 2 têm uma abordagem científica e linguística. Eles não estão com edição no Brasil ainda. Assim que tiverem, né, vamos ler e, obviamente, resenhar. E aí, galera, o que vocês acharam da resenha de hoje? Vocês já tinham ouvido falar de Vox? Já leram esse livro sensacional que eu super recomendo? Não se esqueçam mais uma vez que se vocês quiserem comprar, os livros estão em promoção, tá 24 e alguma coisa, agora 23, 24 reais. Então, coloquem aqui embaixo, vamos aproveitar enquanto o Paulo Guedes não fica taxando livros, né, gente? Se você gostou desse vídeo, dê aquele apoio, aquele abraço carinhoso, se inscrevendo aqui e compartilhando esse vídeo para os seus amigos e familiares. Também tecla no sininho da notificação para você receber anúncios dos próximos vídeos. Para você que acabou de chegar por aqui, eu tenho um segundo canal, mais velho do que esse, chamado Free Winnie, e os vídeos dele saem sempre às quartas-feiras. Esse canal tem uma linhagem mais política, feminista, etc. Pode encontrar esse tipo de conteúdo e mais conteúdos no Instagram, @leiapretaleia. E é isso, gente. Eu fico por aqui e até a próxima.